Mais um papo de mãe que ora. Gente, vocês imaginam a nossa alegria quando a gente senta aqui para bater papo? Aí Não é é bom, né, verdade? tia? Eu acho que as mães acham que nós viemos aqui para ensinar, mas não é não. Nós fazemos o quê? A gente aprende muito, né? Primeiro nós temos que estudar para poder falar, né? Para ver o que nós vamos falar, discutir isso. E nós fizemos isso foi num restaurante, não foi? Pois é, e essa troca de experiência é incrível, né? Às vezes Deus usa, às vezes não, muitas vezes, né? A tia Ângela como boca de Deus para mim, a Aline, a Cris e vice-versa. E a gente, cada uma tem filho de uma idade, e a gente vai aprendendo mesmo, e querendo dividir isso com vocês, é claro. De tudo que a gente vê, que tá todo mundo no mesmo, na mesma barco, no não é? mesmo barco. E hoje nós escolhemos um tema que tem causado angústia pra gente, o empoderamento feminino. Não é verdade? A gente tem escutado que a mulher antiga era submissa, que a mulher atual é liberada. E a gente tem perguntado se isso é verdade ou se isso é mentira. E outra coisa, nós ganhamos ou perdemos? Essa foi a discussão que rolou entre nós. Então, a gente quer conversar com você e te levar a refletir sobre as vantagens e as desvantagens do empoderamento. Porque a gente é boazinha? Não, porque a gente está sofrendo na pele desse empoderamento na nossa vida e na vida dos nossos filhos, não é verdade? Uma grande Eu verdade. não gosto desse termo. Eu acho assim, empoderamento, eu acho um termo bem soberbo. E acho tão perigoso a gente ficar se escondendo mesmo, né, sobre esses rótulos. Todas nós aqui, né, somos mulheres que temos múltiplas funções, trabalhamos, dona de casa, mãe de família, eu sou médica, saio cedo, volto à tarde, mas assim, eu não quero esse empoderamento feminino. Tem uma coisa que eu sinto falta às vezes, é de cuidado das pessoas olharem pra gente e falar assim, nossa, fulano tá empoderada, Camila é uma mulher forte, né, passar essa ideia. Eu acho isso, na verdade, quando me colocam nessa redoma, eu me sinto extremamente fraca. Como que esse rótulo me tira as forças? Eu não sei vocês. Não acho que nem o rótulo, Camila. Essa jornada quíntupla que a mulher acabou adquirindo, porque nós somos mães, nós somos empresárias, você é médica, Cris arquiteta, a tia Ângela da parte de RH, né? Você tem ainda milhares de coisas, você tem a casa, você tem o marido, você tem a sua vida social. Essa coisa disso tudo na vida da mulher trouxe um peso para dentro da nossa casa, para dentro da pessoa, mulher. Você ser empoderada, você tem várias formas de você. A mulher não precisa desse título para ser uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher trabalhadora. Isso traz um peso para você que você tem que estar o tempo inteiro em cima do salto, tomando decisões o tempo inteiro. Isso não é verdade, né, tia? Isso é muito sério, sabe, Aline? Porque consequência desse peso que você está falando é o enfraquecimento da figura masculina. Exatamente. Né? Então, antigamente, a figura paterna significava o que? A lei. Autoridade. Né? Autoridade. Né? E a mãe é a parte afetiva. Não é? E hoje, com todo esse empoderamento feminino, o que está acontecendo? Os nossos filhos perderam a lei, perderam ali a autoridade paterna. Então, consequência disso é o quê? Fica sem limite. A gente até isso falou, Eles né, estão Cris? sem limites, os Que nossos filhos. O pai, antigamente, olhava, ele não precisava falar. Ele já olhava, a gente já fazia, né? Ficava quietinho assim, né? Vamos trazer, então, a discussão para o que é poder. Porque o grande problema do feminismo não é a libertação, porque algumas coisas precisava da mulher ser liberta, não é isso? Algumas coisas, a cultura era machista. Só que nós estamos saindo de uma cultura machista que tinha erros e criando uma cultura feminista com erros. Extremista, né? Extremista. Ou seja, o que é poder? Eu acho que essa é a discussão que nós temos que ter. O que seria o poder? Seria, primeiro, a gente saber do que a gente é capaz. Verdade. Então, a minha geração lutou, por exemplo, eu lutei para ir trabalhar. Né? O meu pai achava que eu tinha um marido que podia bancar uma vida muito boa, para que eu ia trabalhar? Mas o trabalho traz a realização. Então, isso é importante para a mulher. Por quê? Porque uma mulher realizada, ela lida com os filhos de forma diferente.
Não é verdade? Só que eu acho, estou falando da minha geração, vocês vão falar da geração de vocês. Só que qual é o problema? Nós acabamos tendo que ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, uma excelente em tudo isso, né? Uma excelência em tudo que nós fazemos. E isso me preocupa. Sabe por quê? Porque eu vejo vocês desgastada. Cansada, né, tia? Cansada. Por que, Cansada Aline, esse emocionalmente, cansado? fisicamente, por essa cobrança. O excesso de cobrança cansa, porque você se cobra o tempo inteiro. Você se cobra de ser bonita, você se cobra de ir malhar, você se cobra de ter uma vida afetiva bacana, um bom casamento, que seus filhos sejam perfeitos, então você não quer que seu filho... Hoje, tia, com esse empoderamento, a gente até... Os nossos filhos sofrem, porque a gente cobra dos nossos filhos deles serem perfeitos também. Então, esse empoderamento feminino que veio na gente, nas mães, nas mulheres principalmente, está trazendo uma sociedade doente do perfeccionismo. Os nossos filhos têm que ser perfeitos em tudo. Isso, então, eu acho que a mulher, tia, ganhou uma grande liberdade e foi muito bom para a mulher trabalhar. Eu sou muito realizada no meu trabalho. Eu sou muito realizada nessa parte afetiva de mãe. Mas essa cobrança traz um peso e muita depressão, muita tristeza, muita angústia, ansiedade, insônia e todas essas outras doenças que estão vindo por aí. Os rótulos, né? Porque quando a gente fala um empoderamento feminino, a gente está empoderando um gênero, certo? E a gente está enfraquecendo a instituição, família. Porque se eu empodero a mulher, eu reduzo o poder do pai, eu reduzo o poder dos filhos. Porque não é, o poder, a gente tem que entender que não é o mais importante. O mais importante relacionado ao poder é a função que você precisa ter diante da palavra poder. Então, a gente precisa dividir essas funções. A gente não pode empoderar uma pessoa na instituição família e esquecer do todo, esquecer do global. Então, eu acho que isso é um grande perigo. E outra coisa, no empoderamento, às vezes, a gente não pode esquecer, às vezes não sempre, da fé. Quando a gente está no nosso lá empoderado, hoje eu estou empoderado, eu tenho 1000 coisas para fazer, eu sou o cara. Eu falo assim, Senhor, só Deus para eu conseguir fazer tudo que eu tenho, não é? Porque a gente quer o poder, mas na hora que vem a consequência, a gente fala, não aguento, só Deus para me ajudar hoje, verdade. que eu não vou dar conta. Mas sabe o que rolou, que eu acho que Cris pode trazer para a gente? Que, falando do empoderamento feminino, bateu no meu coração aqui agora, a gente nem tinha conversado sobre isso, que nós estamos dando empoderamento para os filhos. Eu estou vendo uma história acontecendo. Primeiro foi o empoderamento do homem, depois o empoderamento da mulher, acabou a relação família. Agora nós estamos criando ditadores. Os pequenos tiranos, né? Exatamente, isso é muito sério, tia. Eu vou te dar um exemplo de uma mãe que chegou para mim, né, até uma mãe que ora, que teve um processo de divórcio, tá? E aí os filhos, nesse processo, estavam morando com as mães e aí começaram a controlar o dinheiro da mãe, né? O dinheiro que o pai dava para a mãe, ele não deixava mais a mãe ter o controle. Eles dominaram a casa, quer dizer, são filhos, né, já jovens, adultos, mas assim, a mãe não tinha ali, nesse momento, autoridade nenhuma. Por causa da mesada. Por causa ali da mesada. Então, no final das contas, a consequência de tudo isso é muito ruim para os nossos filhos. Eu tenho visto na psicologia que tem agora uma síndrome dos pequenos tiranos. Sim. São os meninos que mexem psicologicamente com as mães, eles fazem tudo com as mães, porque eles tomam a autoridade da casa. A maioria das casas estão assim. Você vê, por exemplo, uma criança batendo o pé, querendo uma coisa, a mãe está tão cansada que ela fala, tudo bem. Então, gente, olha que discussão importante que nós estamos trazendo para você. Nós não estamos aqui para dar soluções. Pensa nisso, porque às vezes as pessoas querem receita. Não existe receita. Primeira coisa, você precisa conhecer seu filho. Se você conhece o seu filho, você vai saber como lidar com ele. A gente, por exemplo, eu tenho uma menina e um menino, né? 46 e 44, né? Falando menino, dá a impressão que é pequenininho. Mas com cada um eu lido de uma forma. E eu vejo que os desafios que eu tive com eles é diferente do que minha filha, que é do tamanho, né, da idade de vocês, tem com os filhos. Então, nós precisamos de começar a discutir poder. Porque poder é responsabilidade, como a Camila falou. Não é isso? O poder, ele traz responsabilidade. Mas o que é função? Camila falou em função. O que é função?
A função é de desempenhar, né, da melhor forma dentro da nossa casa o que Deus colocou pra gente. Deus deu, a gente é mãe, eu sou mãe, você é mãe, a gente tem o dom da maternidade, a gente precisa desempenhar a nossa função de mãe dentro da nossa casa. E ser mãe é partilhar, é estar ali com o filho, é ouvir, é estar junto, é não se acomodar e deixar o filho ser um tirano dentro de casa. Dar um sacolejo, tomar autoridade, empoderar quando tiver que colocar limites, né? Você deu um exemplo, Camila, quando nós estávamos conversando, né? Estava com uma determinada roupa que você não queria, o que você falou? Tira. E se falar não vou tirar, então não vai sair. Né? Mas é lógico que isso não é uma atitude autoritária isolada. Isso assim, você tem várias conversas. Conversa 1, conversa 2. Quando a parte assim muito psicológica não funciona, às vezes a parte antiga funciona. Vai lá e usa a autoridade. Porque essa autoridade é divina, né? E a gente tem que colocar em prática, a gente não pode virar joguete. Então, a gente tem que empoderar, sim, muitas vezes diante do filho. E lembrar sempre, gente, das gerações. Cada geração você vai falar de uma forma. Não adianta a Camila, que tem uma filha de 12, eu falar com o meu que tem 18, 20. Então, você vai ter que ver a linguagem onde você vai chegar ao teu filho. A linguagem da conversa, você escutar muito, falar, chegar perto dos amigos, né, tia? Para você estar chegando com o seu empoderamento, mas tem uma hora que só o bater já não funciona mais, né? E a função, gente, ela está ligada ao serviço. Quando nós recebemos, por exemplo, eu, a fundação, vocês estarem segurando meus braços para que a gente possa fazer isso, não é para que a gente exerça a tirania, mas para que a gente exerça um serviço. Então, ser mulher com responsabilidade é importante. Nós precisamos de conseguir a independência. Agora, a minha independência termina a hora aonde começa a independência do outro. E nós estamos perdendo limites. Como mulheres, e o que é pior, muitas de nós, como a Camila falou, estamos sentindo falta de sermos cuidadas. E isso é importante. Só que nós temos aprendido na nossa vida que sozinha a gente não consegue. Essa frase é importante, não é verdade? A gente não consegue. E nós precisamos o quê? Ser mulher à luz da Bíblia. Exatamente. Isso. E a Cris trouxe, então, eu queria que vocês colocassem a mão no coração e que a gente pudesse visitar a Bíblia e lembrar das mulheres. Senhor, dai-me a graça de ser como a Ana, que ao não conseguir engravidar, se jogou aos pés do Senhor. Ensina-me, Senhor, a julgar, a colocar mesmo, a derramar todos os meus problemas diante de Ti, Senhor, porque só Tu tens a palavra. Quero, Senhor, te pedir que eu não seja como Sara, que quando tiver uma promessa, que eu vá rir da sua promessa. Por isso, Senhor, dai-me a graça de tomar posse. Mas eu também, Senhor, quero aprender como Sara a não atropelar os seus processos, os seus planos de amor. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma promessa para Abraão e Sara fez o processo individual. Nós queremos te pedir mesmo, Senhor, o dom da humildade. Dai-me, Senhor, o dom da humildade, para que eu não queira conduzir a minha família pela minha humanidade. Que os teus planos, Senhor, sejam maiores do que o meu. Eu quero te pedir, Senhor, para ser como Judite, aquela que no momento que precisava conduzir, tomar posse, derrubar os inimigos, conseguiu. Então, Senhor, obrigada por deixar escrito tantas mulheres na Bíblia para que agora a gente pudesse seguir o caminho. Não tem receita pronta, mas tem mulheres que nós podemos aprender à luz da Bíblia. Amém? Amém. Quero agradecer então a você que esteve conosco nesse programa. Gosto sempre de agradecer a TV porque leva essa conversa, essas angústias nossas até você.
obrigada por todo esse momento. Não é verdade, meninas? Até o próximo, vai ter muita coisa boa por aí. Né? E lembrar, né, que o verdadeiro poder é o poder de Deus. E a gente nunca se esqueça disso, traga para nossas casas. Um abraço.